Aleluia. E durante todo o mês de março, todos os pregadores e pregadoras que subirem nesse altar vão estar falando desse fundamento em vários textos, segundo o Espírito Santo já lhes está inspirando para falar da palavra de Deus. E o primeiro tema desse fundamento da palavra de Deus que eu quero trabalhar na sua vida hoje, a partir de hoje, igreja, nessa pregação de hoje, é o poder da palavra de Deus. Fala comigo, o poder da palavra de Deus. Põe-se em pé no seu lugar, abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Aleluia. Quem encontrou, diga encontrei. Quem não encontrou, fala já vou encontrar. Se tem alguém perto de você sem Bíblia, você pode nos abençoar compartilhando a Bíblia com esse irmão, com essa irmã, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. Pode ser sua Bíblia no seu celular, pode ser sua Bíblia impressa, mas que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Senhor, louvo a Ti pela Tua palavra, que agora vamos compartilhar com a Tua igreja. Que tudo aquilo que o Senhor falou no meu coração para ministrar, Senhor, nesse dia, na vida do Teu povo, Pai, eu consiga ministrar segundo a vontade do Teu Espírito, que eu ache graça aos Seus olhos, para que Sua vontade se cumpra mais uma vez nesse lugar, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se. Então nós vamos falar do poder da palavra de Deus. Esse texto você já conhece, é o texto da tentação de Jesus. É o texto onde Jesus é tentado por Satanás, no momento que ele estava lá no deserto, que foi levado pelo próprio Espírito, onde jejuou 40 dias, 40 noites, e Satanás veio então, o tentou com essas 3 tentações, e nós vamos falar um pouquinho disso hoje, para falar do poder da palavra de Deus. A primeira tentação que eu quero que você entenda, que está nesse texto, está no versículo 3, que fala o seguinte, então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Irmão, irmã, olha para cá, presta atenção no que eu vou te falar. Pão é tudo aquilo que é básico. Pão é tudo aquilo que é essencial. Pão é tudo aquilo que vai suprir uma necessidade momentânea e imediata. Pão é tudo aquilo que vai me trazer o socorro para aquilo que eu preciso naquela hora. Pão é aquilo que é básico e é essencial. Então essa tentação, eu chamei a tentação naquilo que é básico. A primeira tentação que Jesus sofreu por Satanás, quando ele estava ali então, terminando os 40 dias e 40 noites naquele deserto, foi a tentação naquilo que é básico, porque Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E o texto é categórico em afirmar que depois disso, então, ele teve fome.
Então Satanás veio na necessidade imediata de Jesus e a básica, que era a fome, para tentá-lo. Com o quê? Com pão. Quem tem fome, alguém oferece um pedaço de pão, vai pegar, sim ou não? Quem tem fome, alguém fala que vai lá na padaria comprar pão, logo enche a boca de água, sim ou não? Porque Satanás, sabendo da necessidade de Jesus, foi tentar Jesus na sua necessidade imediata. Então, a tentação do pão é a tentação naquilo que é básico, que é imediato. Satanás tem tentado muitos crentes naquilo que é imediato, que é básico, e muitos crentes têm cedido a essa tentação. Muitos crentes não têm conseguido resistir a essa tentação naquilo que é essencial, mas é básico, é imediato, e outra coisa, não é grande, é pequeno. É coisa do trivial, é coisa do dia a dia. Satanás tem tentado muitos crentes, querido, naquilo que é do dia a dia, e muitos crentes têm caído e cedido a essa tentação, porque não têm parado para ouvir e experimentar da palavra de Deus. O crente, quando vê, se pega mentindo. O crente, quando vê, se pega olhando coisas que não deve na internet. O crente muitas vezes se pega fazendo coisas pequenas aos olhos humanos, mas que é tentação que Satanás está colocando e você está caindo. Mas você nem percebe mais, porque é coisa do dia a dia, é trivial, parece que é banal, mas não é, porque também é básico. Aquilo que é básico nunca será banal, e pão é alimento básico. Tudo que é básico nunca será banal. Tudo que é básico sempre será essencial. Porque se fosse banal, se não fosse nos trazer dano algum, se não fosse nos trazer prejuízo algum, Satanás não tentaria Jesus nessa área. Satanás não nos tentaria nessa área, porque essa área, ainda que tivéssemos defeito nela, ainda que caíssemos nela, querido, Satanás não conseguiria nos roubar a salvação. Mas se ele tentou Jesus naquilo que é básico, significa que aquilo que é básico também pode nos roubar a salvação, se eu cair na tentação. E tem um monte de crente fazendo um monte de coisa por aí, achando que não tem nada a ver. E é justamente aí que Satanás tem pego a muitos. A tentação naquilo que é básico, a tentação naquilo que é trivial, a tentação naquilo que é essencial. Pão é tudo aquilo que é básico. Aqui no verso 2, Jesus teve fome, então Satanás veio tentá-lo naquilo que é básico, naquilo que parece pequeno, o nada a ver, mas como é básico, é fundamental. E eu disse e repito, tudo que é básico nunca será descartável, sempre será essencial, porque é fundamental. Então é outro fundamento, a fundamento da palavra vai falar disso. E aí ele foi tentado naquilo que é básico. Só que Jesus disse para ele, a resposta de Jesus foi o seguinte: Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Aí onde que está esse texto da resposta de Jesus? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, fala assim: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. É o poder da palavra. Você está comigo, igreja? Olha o que está acontecendo aqui, o povo estava no deserto, começou a reclamar de fome. Por quê? Porque saíram lá, não tinham o que comer, não tinha pão, queriam comer até cebola, saudade da cebola do Egito. E o Senhor trouxe para ele algo que ele não conhecia, chamado maná, para falar, vocês estão querendo o pão do Egito, mas o que eu tenho para você é melhor do que o pão do Egito, que é esse maná. E Jesus falou assim, vocês não compreendem, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só do pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. E aí você fica preocupado com coisas pequenas e não para tentar em tudo que o Senhor tem colocado na tua vida. De repente uma resposta de uma oração não veio, e você começou a murmurar e reclamar com o Senhor, e não parou para observar a salvação que Ele já te deu, que não há preço que paga a não ser o sangue dEle na cruz. Mas Satanás tem tentado muitas pessoas no que é pequeno, no que é básico. Essa foi a primeira tentação, a tentação naquilo que é básico. Fala assim, a primeira tentação, a tentação naquilo que é básico. Segunda tentação, Lucas capítulo 4, versos 5 e 7 fala assim: então o diabo o levou para o lugar mais alto, num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar,
tudo será seu. A segunda tentação, a tentação pelo poder. Jesus não caiu na tentação daquilo que era essencial, básico, que ele tinha fome, Satanás, vou te dar pão, manda transformar em pedra aqui, e essa pedra transformar em pão, e tu come o pão. E Jesus não caiu naquela tentação, mas venceu pelo poder da palavra. Aí a segunda tentação é a tentação pelo poder. Amados, vou falar por causa de uma coisa para você. Por causa do poder, pessoas matam e pessoas morrem, sim ou não? Por causa do poder, temos guerra, sim ou não? Estamos vivenciando no nosso mundo hoje uma guerra, por causa de poder. Por causa do poder, há destruição nas famílias, sim ou não? Pai não fala contra filho, não fala com o filho, o irmão não fala com o irmão por causa de poder. Por causa da tentação pelo poder, anjos se tornam demônios. Abra a tua Bíblia, Isaías capítulo 14, verso 12. Vou ficar aqui assim, só abandonado mesmo, assim? Vou botar um corinho de fogo aí, vocês não vão reclamar não, hein? Solta o corinho de fogo. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 17. Diz assim, olha só. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Filho da alva, veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades? Que deixava os seus prisioneiros, que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Isaías está falando de um reino, mas também aqui é uma palavra profética. Quem é essa estrela da alva? O anjo de luz, que se transformou em Satanás. Ele era a outra estrela da alva. Quem é a primeira? Jesus. Só que o anjo de luz, que a gente chama de Lúcifer, também era uma estrela da alva. E pela tentação do poder, subirei nas mais altas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria se equiparar com Deus. Por causa da tentação do poder, ele foi lançado no profundo do inferno, lá no abismo. Ele falou assim: tu vai viver no meio dos mortos. E vão falar assim: mas esse não era aquele que fazia acontecer. É esse que caiu por causa da tentação do poder. A tentação do poder faz anjos virarem demônios. Por causa da tentação do poder, o homem caiu. Gênesis capítulo 3, verso 2 a 6. Vai falar de Eva. Fala assim, a partir do verso 2 de Gênesis capítulo 3. A mulher respondeu à serpente: do fruto dessas árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão como os de quem é essa fala? Do anjo que virou demônio. Queria ser igual a Deus. Serão conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Por causa da tentação do poder, nós fomos expulsos do jardim do Éden. Por causa da tentação do poder, o homem caiu. Adão pecou. Olha o poder da tentação do poder. O que a gente vê por aí é gente querendo ser poderosa, gente querendo ser famosa, gente querendo ser influenciadora. E eu fico assim, boca aberta e conceber que ainda tem crente que assiste, por exemplo, BBB, Big Brother Brasil, onde tem de tudo, menos da palavra de Deus, e torce por A, e torce por B, e torce por fulano, e sabe o nome de todo mundo, não sei o nome de ninguém, e fica falando aquelas coisas lá, para quê? Aquele povo está lá atrás de quê? De poder, de fama, porque fama é poder.
Não é não, pastor? Ah, não é não? Pega um big boy daquele lá que está saindo de lá agora, manda ele numa festa lá na Zona Sul. Ele vai cobrar um cachê de 20 mil reais, no mínimo, para ficar 1 hora na festa. Isso é poder ou não é poder? Isso é poder, irmãos. Por causa da tentação do poder, o homem caiu. Por causa da tentação do poder, anjos se transformam em demônios. E aí, Satanás foi tentar Jesus. Foi tentar Jesus com a tentação do poder. E a resposta de Jesus foi o seguinte: mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Está no versículo 8. Eu só vou cultuar o meu Deus. E onde que está a resposta? Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Deuteronômio capítulo 6, verso 3. Essa é a base que Jesus usou para dar essa resposta a Satanás. É o poder da palavra. Então nós já vimos 2 exemplos que a tentação veio, mas o poder da palavra trouxe vitória. Terceira tentação, essa é mais parecida com a gente ainda, é a tentação do ministério ou da autoridade espiritual. Vê comigo aí no texto bíblico, verso 9 de Lucas capítulo 4. Então o diabo levou Jesus, né? Ele veio, tentou uma vez, perdeu, tentou a segunda vez, perdeu, está tentando a terceira vez. Satanás está tentando a sua vida, querido, está perdendo, amém ou não? Amém ou não amém? Mas fica esperto, ele continua tentando. Olha a tentação 3. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Satanás falou para ele: ah, tu é filho de Deus mesmo? Então pula daqui. Porque a palavra diz que a seu respeito, o seu Deus, o seu Pai, vai mandar os anjos te proteger, para que você não tropece nem numa pedra. Deixa eu falar uma coisa para você: a tentação ministerial e a tentação da autoridade, todos são tentados nessa área. A começar por mim, todos nós somos tentados nessa área. Todos que de fato servem ao Senhor, já se viu comparando o seu ministério com outro ministério. Existem 2 tipos de tentação nesse texto aqui. A tentação na área ministerial. Por exemplo, pastores comparam igrejas. Falando de mim, tá? Então, causa própria. Pastores comparam igreja. Essa igreja é mais aquilo do que aquela outra igreja. Essa igreja é mais não sei o que aquela outra igreja. Pastores comparam a igreja. Quantos membros tem a sua igreja? Quantas pessoas cabem no seu templo? Pastores comparando a igreja. Quer ver outra tentação ainda? Na tentação da área ministerial, líderes de célula comparam suas células. Quantos discípulos você tem? Quantas vezes você multiplicou? Quantos líderes você já formou? E começa: porque na minha célula tem meia dúzia, lá tem 20, a minha célula tem 4, lá tem 40. Aí fica aquele negócio. Tentação ministerial. Quer ver? Líderes ministeriais comparam ministérios semelhantes ao seu. Quer ver um exemplo, Dodô? Ministério de Louvor. Ministério de Louvor que fala assim: nossos músicos são os melhores, nossos instrumentistas são melhores, nosso ministério tem mais pressão, tem tanta pressão que explodiu. Não aguentou nem a própria pressão. São tentações ministeriais. E olha a outra tentação. Tentação na área espiritual, na autoridade espiritual. Quem já não falou assim? Só fluiu depois que eu peguei o microfone. Irmão, só pega fogo quando eu oro. Irmão, já vi isso. Nossa, Deus. Se fosse eu pregando. Se fosse eu pregando essa palavra. Se eu tivesse escalado nesse dia. Por que isso é tentação da autoridade? Porque eu estou falando assim: só acontece por causa de mim, não acontece por causa daquele que me chamou. Satanás falou assim: tu não é o cara? Você joga daqui. Você é o cara mesmo, não aconteceu nada contigo não. Tentação na autoridade. E tem um monte de crente que cai nessa. Tem um monte de crente que vacila nessa. Onde que está o escape? Na palavra. A resposta de Jesus está no verso 12. Também foi dito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Deuteronômio 6,16. É o poder da palavra.
Então o poder da palavra nos faz vencer tentações, sim ou não? Agora para pensar comigo uma coisa. Quem levou Jesus para o deserto? Volta no início de Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no... Quem levou Jesus para o deserto? Espírito Santo. Quem estava cuidando de Jesus no deserto? Espírito Santo. O que aconteceu com Jesus no deserto? Foi tentado pelo diabo. Volta lá no verso 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele foi cuidado pelo Espírito Santo. Ficou 40 dias no deserto, jejuando, orando, no propósito com Deus, para assumir um ministério. E esses 40 dias e 40 noites, ele foi tentado, cheio do Espírito Santo. Sabe o que o Senhor falou comigo? Ser cheio do Espírito Santo não te livra da tentação. É por isso que tem um monte de homem e mulher cheios do Espírito Santo aí, que caem, porque o Espírito Santo não te livra da tentação. Porque o Espírito Santo é aquele que te capacita para um ministério, é o que te envia, te impulsiona para um chamado. Satanás ficou 40 dias tentando Jesus, que estava em jejum, cheio do Espírito Santo, e nada o fez pôr-se em retirada. Satanás ficou lá 40 dias tentando Jesus, e Jesus não caiu, amém ou não amém? Mas Satanás também não arredou o pé. Ele é tinhoso, ao ponto que ficou esses 40 dias tentando Jesus. Jesus não caiu na tentação, aleluia, mas Satanás também não arredou o pé. Então ser cheio do Espírito Santo não resolve o problema da tentação. Eu sou cheio do Espírito Santo para outro propósito, para ser impulsionado, para ser enviado, para ser direcionado. Mas querido, tentação só se vence com o poder da palavra. Porque quando findou os 40 dias de jejum de Jesus e ele teve fome, Satanás começou a tentá-lo, sim ou não? Não. Ele já estava tentando nos 40 dias no deserto, ele só continuou. Ele só continuou fazendo o que ele vinha fazendo. Não é porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não é porque você está se tornando um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que a tentação não vai vir. Ela vai vir, se tu não vigiar, tu vai cair. Porque nem Jesus, cheio do Espírito Santo, fez Satanás arredar o pé, bater para trás, fugir da presença dele, na tentação. Só quando que Jesus venceu Satanás? Com o poder da palavra. Então tentação se vence com palavra. Palavra de Deus. Tu pode falar em mistério, ter dom de revelação, dom de língua, dom de interpretação de língua, dom de virar do avesso, dom de transportar monte, mas se você não tiver base na palavra, tu pode cair na tentação. E aí acabou teu ministério, irmão. Acabou seu ministério, irmão. O primeiro fundamento do crente é a palavra de Deus. Ela é o alicerce. É a ela que Satanás teme. Satanás não teme você falar em línguas, ele também fala antes de você, melhor do que você, interpreta melhor do que você, consegue te enganar e tudo. O que faz Satanás bater em retirada na vida do crente é a intimidade do crente com a palavra, porque é o poder da palavra de Deus que põe em meio de Satanás. Agora, por que então tem um monte de crente caindo? Porque não tem intimidade com a palavra. Por que tem um monte de crente caindo? E eu falei no começo da pregação e vou repetir agora. Um edifício só cai se não tiver fundamento, base, alicerce. A base do fundamento do crente é a palavra. O crente só cai se não tiver baseado na palavra. Esse é o principal fundamento da vida do crente. E esse mês inteiro nós vamos falar da palavra de Deus para você. Por quê? Porque é o principal fundamento. Esse ano é o ano do fundamento. E o mais importante dele é a palavra. Você precisa estar alicerçado na palavra de Deus.
Não basta ser somente cheio do Espírito Santo, é necessário estar abastecido do poder da palavra de Deus. Satanás não arredou o pé de diante de Jesus, até que Jesus usou o poder da palavra. Eu vou repetir, porque eu acho que você ainda não pegou uma coisa. Jesus estava cheio do Espírito Santo no deserto, chapado. O Espírito Santo que levou ele estava cheio do Espírito Santo, o texto nos garantiu isso, e além do mais ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Mas nem assim Satanás arredou o pé aos 40 dias, porque ficou os 40 dias tentando Jesus. Só arredou o pé, só bateu em retirada quando Jesus usou o poder da palavra. Querido, se você tem a palavra de Deus na tua vida, a tua boca é boca de profeta, na tua palavra há autoridade, e o que tu liga na terra será ligado no céu, o que você desliga na terra será desligado no céu. É o poder da palavra que garante isso, não é ser cheio do Espírito Santo, não é rodopiar no poder, não é falar em línguas, e você sabe que eu gosto desse mistério, mas o poder está na palavra. Porque tudo isso inclusive vem pela palavra, o revestimento do poder do Espírito Santo. E aí, volta no texto comigo, para a gente concluir. Porque o texto, na conclusão desse texto, o Espírito Santo me chamou a atenção. Versículo 13. Tendo concluído todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus até momento oportuno. Ou seja, ele vai voltar. Ele perdeu aquela batalha, ele já perdeu a guerra, já é derrotado. Nós lemos o texto de Isaías, ok? Mas quanto mais salvo ele conseguir roubar do Senhor, levar para o inferno, para ele é vitória, porque ele torna o sacrifício de Cristo em vão para quem ele roubou de Jesus e levou para o inferno. Você venceu Jesus no poder da palavra, a tentação você não caiu, mas não brinca não, ele vai voltar e vai te tentar em outras áreas. Eu falei aqui de 3 áreas. Naquilo que é básico, trivial, no poder e na religiosidade, no ministério, na autoridade espiritual. Mas tem muito mais tentações. Só vai resistir à tentação quem estiver alicerçado na palavra. João capítulo 1, versículo 1 fala: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Verbo é logos. Verbo aqui é a palavra grega logos. Esse verbo aqui é Jesus. Tudo que foi feito por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada que foi feito se fez. Ou seja, ele é o nosso fundamento, ele é a nossa palavra. Se você estiver alicerçado na palavra, você está alicerçado em Jesus. E aí, querido, você vai prosseguir. Aí vai acontecer Salmo 91, vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, e você vai permanecer de pé. Vai acontecer Efésios capítulo 6, verso 10. Após ter feito tudo, passar por aquela batalha espiritual, vai permanecer de pé, inabalável. Quem está alicerçado na palavra. Então não entre em guerra sem estar alicerçado na palavra, não, que tu vai tombar. Não entre em treta espiritual sem estar alicerçado na palavra, não, que tu vai cair. Não pense que você é crente e não lê a Bíblia todo dia para você ver se tu vai ficar de pé. Então, irmãos, o primeiro fundamento é a palavra. Amém? Fique em pé, vamos orar ao Senhor.